Queridos, acabamos de ler esta palavra e aqui algumas coisas importantes são ditas. Assim, que nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E me veio agora a lembrança, quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos era autoridade ali na Palestina. Representando Roma, ele era autoridade. E ele estava diante daquele que era o próprio Criador de todas as coisas. E naquele momento, ele inquiria, fazia várias perguntas para Jesus, e Jesus permanecia em silêncio, porque ele já sabia o que já estava decidido, não adiantava questionar, responder mais nada. E Pilatos insistiu e disse: tu não sabes que eu tenho poder para te matar e para te pôr em liberdade? E Jesus respondeu a Pilatos e o deixou muito inquieto e disse: nenhum poder tu terias se do alto não te fosse dado. Toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Todo poder que o homem tem nas mãos, ele recebe de Deus. Seja em que setor for. Hoje nós estamos pensando na cidade, mas todos aqueles que estão investidos de uma posição de autoridade, Deus os colocou ali. E hoje nós gostaríamos de pensar um pouco sobre a cidade, sobre o governo das cidades. E uma cidade, ela é conhecida por quê? O que faz uma cidade ser grande? O que faz uma cidade ser desejada, ser habitada pelas pessoas? E faz essa cidade, são os seus governantes. São os cidadãos que moram nessa cidade. Isso é que forma uma cidade. Ela seja grande, ou vai ser uma cidade pequena, ou uma cidade sem nenhuma expressão. Toda autoridade é instituída, todos os governantes são colocados numa cidade, e os governos são colocados numa cidade com 3 propósitos básicos: proteger, punir e promover. Proteger do caos, da desordem, os habitantes. Punir aqueles que são desobedientes, aqueles que cometem infrações. E promover o bem de todos, o bem-estar de todos. Pode parecer uma tarefa fácil, mas é uma tarefa difícil. E como os governantes de uma cidade e os habitantes de uma cidade serão abençoados? Como em qualquer área da nossa vida, nós precisamos ouvir o conselho e a direção daquele que nos criou, daquele que nos fez. Ele tem a receita certa. Eu não tenho muitos minutos nessa noite, mas nesses poucos minutos eu gostaria de pensar um pouco o que faz um governante de uma cidade, ele ser bem-sucedido. E o que é necessário o povo da cidade fazer para que a sua cidade seja uma cidade abençoada. Lógico que, em primeiro lugar, como já falamos, precisamos estar dentro do modelo de Deus. Estar fazendo aquilo que Deus deseja. Um bom governante, em que eu vejo para ser um bom governante da cidade, eu hoje estava falando especificamente, dentro desse contexto, neste foco, algumas qualidades são importantes. Primeira qualidade, desejo de servir. Mateus capítulo 20, versos
24 a 28, nós encontramos aqui Jesus num momento impressionante com os seus discípulos. E o que aconteceu naquela ocasião é que acontece muito no nosso meio, porque somos seres humanos. Os discípulos de Jesus eram seres humanos, e nós também somos seres humanos. Mateus capítulo 20, verso 24 a 28. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os disso, sabendo que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, seja entre vós o vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Primeira qualidade de um bom líder, de um bom governante. E o governante aqui não é só o prefeito, seus auxiliares, aqueles que estão na Câmara, aqueles que de uma maneira ou de outra estão no governo desta cidade. Primeira qualidade é o desejo de servir. Felizmente nós vemos muitas vezes as pessoas, em vez de querer servir, eles querem ser servido. E aqui Jesus está falando, porque os discípulos, 2 deles tinham falado com Jesus: permita que no reino futuro, um de nós sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E vê como os homens gostam de posições de destaque. E Jesus fala: olha, esse negócio de assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim. É o Pai que vai decidir. E muitas vezes também o homem quer em posições, mas deveríamos perguntar a Deus: Senhor, qual é a posição que o Senhor quer que eu fique? Que grande é essa responsabilidade. E Jesus falou: aquele muito é dado, muito será exigido. Então a primeira característica é o desejo de querer servir, de ver a necessidade das pessoas e querer suprir essas necessidades. Os grandes líderes que já viveram neste mundo, eles foram caracterizados por esse desejo de servir. Muitas vezes foram lançados na prisão. Muitas vezes tiveram que conhecer a ausência da sua pátria. Mas eles tinham o desejo, lutavam contra a opressão, lutavam contra os desmandos, contra a exploração. E eles queriam ver o seu povo livre, queriam que cada um fosse respeitado. A primeira característica de um bom líder, um bom governante, é o desejo de servir. Já se diz um ditado popular, que aquele que não vive para servir, aquele que não serve, não deve viver. Porque essa deve ser a qualidade primeiro de cada um de nós, e especialmente daqueles que estão no governo. Essa é a primeira característica. Mas uma outra característica importante que eu vejo: o governante, ele tem que ser sábio. Ele tem que ser sábio. E nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 9. Um homem que Deus colocou no governo, ainda cedo, ainda jovem, Salomão. Capítulo 3 de 1 Reis, o verso 5 a 9. Salomão está falando com Deus. Diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos,
Disse-lhe: Deus, pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste essa grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Quem poderia julgar este grande povo? A segunda característica que eu vejo importante é a sabedoria. E aquela sabedoria que vem de Deus. E quando Deus perguntou para Salomão, ele estava assumindo o trono de Israel. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Ele poderia pedir um exército. Ele poderia pedir riquezas. Deus falou com ele: pede o que você quiser. Mas ele, sabiamente, ele disse: dá ao teu servo um coração entendido, para que possa discernir entre o bem e o mal, para que possa julgar corretamente as coisas. Os governantes têm que ser sábios, saberem discernir na hora de tomar uma decisão. Eu posso imaginar quantas vozes vêm ao ouvido dos governantes, quantas sugestões, quantos conselhos. Um fala uma coisa, o outro fala de outra coisa. Qual é a decisão certa a ser tomada? Então, esse é um dom de Deus. E aquele que está investido em autoridade deve ter humildade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, os meus conhecimentos são limitados, eu preciso da tua ajuda, me ajude a decidir corretamente, a tomar as decisões certas, porque as decisões tomadas, elas vão gerar uma consequência, elas vão abençoar ou vão trazer problemas. Quantas decisões são tomadas e às vezes tem que ser consertada e leva-se muito mais tempo. Essa deveria ser alguma coisa que os líderes, com muita humildade diante de Deus, devem buscar. Eu não me deixo confiar na minha sabedoria, no meu conhecimento, mas, Senhor, eu preciso da tua direção. Me dá um coração sábio para que eu possa tomar as decisões corretas. Outra qualidade que eu vejo importante dentro da minha visão, daquilo que eu aprendo na palavra de Deus, para um líder, é ele ser um pacificador. Romanos, capítulo 12, verso 18 a 21. Diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Será que isso se aplica aos governantes? Essa palavra é para todos. É para governantes, é para pastores, é para todos. O líder sábio, o líder que vai trazer bênção, é aquele que sabe agregar as pessoas. É aquele que não tem sentimento de vingança no seu coração, que sabe perdoar, que sabe estender a mão sem falsidade. O líder que fizer assim, ele vai causar um grande impacto. Eu me lembro de uns grandes líderes que já pisaram nesse mundo, chamado Mahatma Gandhi. Ele não era cristão. Vivia na Índia,
lutou para que o seu país ficasse livre da opressão do Império Britânico. Mahatma Gandhi, como bom político, ele frequentou várias ramificações religiosas. Foi nas igrejas cristãs também. E lá ele fez a seguinte declaração: se os cristãos vivessem, praticassem totalmente Mateus capítulo 5, 6 e 7, que nós chamamos o Sermão da Montanha, eles fariam uma revolução no mundo. Então, queridos, muitas vezes para nós é fácil nós concordarmos com algumas verdades da palavra de Deus. Mas depois, na hora de nós colocarmos em prática, aquilo parece impossível. O líder tem que ser um pacificador. Jesus foi chamado o príncipe da paz. Jesus não veio com contenda. Eles quiseram fazer dele um líder, um revolucionário. Mas a revolução de Jesus foi no interior das pessoas. Ele tinha certeza, se o interior no coração da pessoa não mudar, nada muda. Você pode botar uma embalagem nova, você pode dar uma casa nova, você pode dar uma comida melhor, mas se o interior da pessoa não mudar, nada muda. O líder tem que ser um pacificador, alguém que sabe agregar, alguém que sabe reunir, que sabe ouvir, que escuta. Lá em Provérbios diz: leais são as feridas do que amam, enganoso é os lábios daquele que bajula. Então o líder precisa aprender a ouvir, a escutar, a dar uma oportunidade, mesmo aqueles que são diferentes, aqueles que não pensam igual. Quanta intolerância no mundo, quanta intransigência, quantas mortes, nós ligamos no noticiário, quanta intransigência, quanta violência, inclusive em nome de Deus. O líder tem que ser um pacificador, um homem que promove a paz, que promove o entendimento, que promove a união de todas. Depois, umas outras capacidades que estão registradas no livro de Êxodo, capítulo 18. Livro de Êxodo, aqui o sogro de Moisés, Jetro, deu um conselho para ele. O sogro de Moisés, Jetro, falou para ele essas palavras. Êxodo capítulo 18, do verso 19 em diante. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina os estatutos e as leis e faz saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Irmão, o líder, seja que área for, uma grande bênção, ele saber escolher as pessoas certas. Felizmente, nós sabemos que a política, às vezes, tem que se escolher aqueles que não eram exatamente aqueles que gostariam que estivesse ali. Felizmente, hoje nós temos que orar mais pelos nossos governos. O problema não é só o de São Vicente, o problema é nacional. Mas uma grande bênção é escolher as pessoas certas. E aqui o sogro de Moisés diz: quais são as pessoas certas? Pessoas capazes, pessoas que sabem fazer. Elas costumam falar aí que no Brasil tem pessoas que sabem fazer muito bem, mas são desonestas. Tem outras que são honestas, mas não sabem fazer.
Vamos clamar a Deus para que Deus levante homens e mulheres que saibam fazer e sejam honestos. Homens capazes, tementes a Deus. Tementes a Deus. As pessoas fazem as coisas, não aconteceu, não caiu nenhum raio, não aconteceu nada. Deus deve estar ocupado com outro problema. Ele não está ligando o que está acontecendo aqui. Não é verdade. Deus disse que um dia todos serão julgados. Todos nós haveremos de dar conta com aquela missão que Deus nos deu. A mim, Deus me deu uma missão. Um dia eu vou ter que dar conta ao Senhor daquilo que Ele me deu. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Pessoas tementes a Deus. As pessoas falam mentira, como se fosse a coisa mais normal. Justificam as suas atitudes. Homens de verdade. Homens que amem a verdade. E que procurem viver dentro da verdade. E outra coisa, que aborreçam a avareza. Parece que essa palavra nunca é tão significativa nos nossos dias. Pessoas que querem os bens. E nós vemos os noticiários aí, já não se basta mais alguns milhares, agora é milhões, bilhões. Será uma bênção para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso estado. Quando forem levantados homens com essa qualidade. E o líder que tem esse tipo de homem, que ninguém consegue governar sozinho. O líder que tiver esses homens, tiver a bênção de Deus, de poder ter a liberdade de escolher esses homens, ele vai avançar muito. Ele vai causar uma marca na história. Eu poderia apontar muitas outras qualidades, mas o nosso tempo é o nosso inimigo. Eu queria também falar do povo, porque não é só o governo. Hoje nós temos a tendência de pensar que todos os problemas é por causa dos governantes. E não é bem assim. Também o povo tem a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade do povo? Lá mesmo em Romanos capítulo 13, verso 1, diz que todos nós devemos ser sujeitos às autoridades. Todos nós devemos ser sujeitos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Então, rebeldia, atos de insubordinação, desobediência à lei, não procede de Deus. O povo deve viver também em paz, obedecer, mas muitas vezes as leis não são corretas, mas tem os caminhos certos. Para isso são eleitos vereadores que fazem as leis. É um caminho certo, se não estamos acertando, temos que encontrar caminhos para que melhore, acertemos mais, viemos a corrigir. Esse é o caminho da rebelião não é o caminho de Deus. O caminho da destruição não é o caminho de Deus. Outra responsabilidade do povo, principalmente daqueles que creem em Deus. No caso, nós que servimos ao Senhor, todos aqueles que creem em Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Responsabilidade do povo, daquele povo que crê num Deus que ouve as suas orações, orar, interceder pelos governantes. A tarefa é difícil. Assim, devemos orar para quê? Porque possamos viver uma vida mansa e tranquila. Viver uma vida mansa e tranquila. A oração é algo real, verdadeiro, poderosa.
E nós devemos levar diante do trono de Deus aqueles que estão investidos em autoridade, para que eles possam exercer bem a sua função. E assim nós possamos ter o resultado disso. E uma última coisa, o povo, ele deve amar a sua cidade. Ele deve amar a sua cidade. Neemias, capítulo 1, versos 1 e 2, ou melhor, do verso 2 ao 4. Neemias, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Então veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O amor que Neemias tinha por Jerusalém, a sua cidade. Quando ele recebeu a notícia que a sua cidade estava arrasada, distraída, destruída, ele orou, chorou, jejuou. Qual o amor que nós temos pela nossa cidade? Que é muitas vezes fácil a gente jogar a responsabilidade para aqueles que governam. Eu já pago imposto. Então parece que isso dá direito a pessoa sujar a rua. Eu já pago imposto. O problema é o governo. Ele não está fazendo o que devia de fazer. Mas muitas vezes a responsabilidade é do povo, que divide amar a sua cidade, ver o bem da sua cidade. O presidente John Kennedy, uma vez num dos seus discursos, ele falou, não pergunte o que a América pode fazer por vocês, pergunte o que vocês podem fazer pela América. E nós brasileiros somos assim, fomos acostumados que o governo tem que fazer tudo por nós. Tem que fazer tudo por nós. Eu já tive o prefeito aí, que não tem uma boquinha lá para mim, não tem uma vaga lá para mim. Eu que tem que sempre tirar um benefício pessoal. E a pessoa diz, o que eu posso fazer para melhorar essa cidade? O que eu posso fazer para que a gente tenha orgulho de passar por aqui e dizer, esta é a cidade que eu moro. Esta é a cidade que eu moro. Neemias ficou consternado quando houve notícia de Jerusalém. Cidade onde ele cresceu, e ele estava numa posição muito boa. Agora lá no exílio, ele era copeiro do rei, uma posição, vivia no palácio. Mas ele se preocupou com a sua cidade. Cada um de nós devemos nos preocupar com o lugar onde moramos. Cada um de nós devemos dar uma ajuda para que essa cidade melhore. Porque assim, um governo que governa na direção de Deus e um povo que coopera, essa cidade vai fazer diferença. Às vezes as pessoas guardam sentimentos de inferioridade. Eu moro lá naquele canto lá, ninguém liga para mim. Até na igreja acontece isso. As igrejas que estão em lugares mais isolados, o pessoal que mora lá não liga para nós é que somos esquecidos. Não é esquecido, não. As pessoas às vezes têm sentimentos errados, ideias erradas, e deixam as coisas viverem relaxadamente. Não pode ser assim. Se não houver uma mudança na nossa mente, e os governantes, eles surgem no meio do povo.
se não houver uma mudança no meio do povo, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Nós não aceitamos que a nossa cidade seja motivo de zombaria em outros lugares. Nós queremos ter orgulho da nossa cidade. Então, irmãos, coisa começa a mudar por aí. Coisa começa a mudar por aí. Partir para o discurso da crítica e da acusação é muito fácil, mas não resolve nada. Então, que nesse ano de aniversário da cidade de São Vicente, que Deus nos inspire, que Deus inspire homens. Hoje Deus escolheu esses homens para estar no governo. Pode ser que eles sejam confirmados, Deus levante outros, Deus sabe, e o povo também é instrumento nisso. Então, que o melhor aconteça na nossa cidade, que o melhor aconteça aqui, que cada dia ela melhore, que cada dia ela melhore, que a gente contribua com a melhora dela, mesmo que não foi aquele candidato que a gente votou. Eu não votei nesse candidato, então agora tomara que dê tudo mal. Não, é a cidade que nós moramos, é a cidade que nós vivemos, é a cidade onde nós precisamos dos recursos, da segurança, da saúde. Que Deus faça esse bem nas nossas vidas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Gostaríamos que nós agora fizéssemos oração, talvez depois ainda vão ser feitas outras orações, mas agora uma oração pelo nosso governante e pelo nosso povo, por nós que somos povo. E você, irmão, com uma prova de que nós estamos unidos nesse propósito. Nem todos estão aqui, são de São Vicente, mas se estão aqui porque querem agradecer a Deus também por essa cidade. Você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Estamos juntos nessa batalha. Estamos juntos nessa batalha. Que a nossa cidade, ela melhore. Que a cada ano ela melhore mais. Ela melhore um pouco mais. E nós possamos sentir satisfação de dizer, eu moro na cidade de São Vicente. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui para te agradecer. Mais um ano de existência desta cidade, Pai. Queremos te louvar, te bendizer, porque muitos de nós, Senhor Deus, temos trabalhado aqui e aqui temos tirado o nosso sustento. Temos morado nessa cidade e temos sido abençoados, Senhor. Um povo bom que mora nesta cidade, Pai. Oh, Pai, que o Senhor acrescente as suas bênçãos, que as suas bênçãos venham sobre os governantes em todos os setores, em todos os níveis, Senhor. O Senhor dê inspiração a eles, Senhor, para que eles possam dar a direção correta para esta cidade. E também a nós que somos o povo, Pai, tira do nosso coração essa crítica, esse desprezo, essa indiferença. Que nós possamos, Senhor Deus, coloca o teu amor, o amor que o Senhor tem pelas cidades. Derrama desse amor nos nossos corações. Para que nós possamos ver crescer essa cidade, mas principalmente com pessoas que temam o teu nome, e o teu nome seja grande nesta cidade. Eu oro e agradeço no nome daquele que é o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus.